Olá, meus amigos! O meu nome é Toninho. Cara, eu como você somos apaixonados por moto. E esse vídeo aqui é para te ajudar, você que está se programando para ir para o deserto do Atacama, para ir para o litoral do Chile, saindo daqui do Brasil. A gente está falando de novembro de 2022, eu acabei de fazer essa viagem, tem 15 dias que eu voltei, e eu quero falar 5 pontos importantes, atualizados, para você se programar na sua viagem. Então a primeira coisa, galera, a gente vai falar de documentação, a gente vai falar de dinheiro, gasolina, roteiro e hotéis. Então, vamos lá. Mas você que quer também saber um pouco de roteiro, é o seguinte, eu me baseei num canal que chama Cadu Gomes. É uma pessoa do YouTube, youtuber, eu não conheço pessoalmente, mas me ajudou bastante no roteiro. E no final do vídeo eu vou falar rapidinho qual que foi o roteiro que nós fizemos. Então vamos lá, galera. A primeira dúvida que o pessoal tem é sobre documentação. Eu até fiz aqui uma apanhada, aqui um resumo no computador para não esquecer de nada. A gente saiu de São Paulo, fomos até Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu a gente já fez a entrada na Argentina. Entrando na Argentina, pediram somente o nosso passaporte. Então a gente entrou de moto, obviamente, pediram o passaporte e estava eu e mais 2 colegas, eles nunca tinham entrado no Chile, pediram o e-mail deles para cadastrar no sistema. Somente isso. Eu, como já tinha entrado na Argentina, só foi o passaporte. Logo que a gente passou assim, o guichê da alfândega, tinha um controle, tipo um controle sanitário. Assim. Alguns agentes eles nos pararam e perguntaram se a gente tinha carta verde. Nós tínhamos a carta verde, mas não exigiram que nós mostrássemos ela. Então, esse documento ele estava guardado. A Argentina, galera, exige que você tenha a carta verde. Para você tirar a carta verde, a gente fez pela nossa seguradora. Então, as nossas motos têm seguro, a gente solicitou à seguradora a carta verde. Então, a gente pagou lá uma taxinha e eles emitiram para nós. Inclusive, eu já aproveito e dou a dica para vocês a seguinte. Quando você vai fazer uma viagem de moto, peça a extensão de seguro dela. Então, não importa qual que é a sua companhia, entre em contato com o seu corretor e peça essa extensão no Mercosul, que isso, cara, é muito importante para sua segurança. Caso dê algum problema, alguma pane na sua moto, algum incidente, você está coberto. Então na Argentina foi super tranquilo, nós fomos parados uma vez pela polícia local, eles não exigiram documento nenhum, simplesmente eles só deram uma recomendação para nos postos a gente passar mais devagar. Tem muitos comandos ao redor da Argentina nas estradas, mas super tranquilos, os guardas inclusive são gente boa, sempre cumprimentaram, não teve problema nenhum. Da Argentina, galera, para a gente ir para São Pedro, a gente tem que fazer alfândega para o Chile, que São Pedro já fica no Chile. Então a gente fez isso no Passo Llama, que foi o roteiro que a gente fez. Aí o negócio já não foi tão simples. Foi simples, mas foi da seguinte maneira. A gente, quando entra no Chile, a gente tem os guichês que a gente tem que fazer, a saída da Argentina, a entrada no Chile. Aí pediram o nosso passaporte, documento da moto, e também pediram o certificado de vacinação do Covid. Então, esses 3 documentos é obrigatório para você dar entrada no Chile. Não pediram o SOAPEX. O SOAPEX é o seguro, como se fosse o nosso seguro obrigatório do Chile, mas é obrigatório que você faça. Cara, quando a gente foi fazer esse SOAPEX, a gente teve até uma dificuldade, e eu pesquisei depois, tem um site que chama hdi.cl, daquela seguradora HDL, do site do Chile, você faz o SOAPEX diretamente no site, é em torno de $20. Então é recomendado que você tenha esse documento e ele ande com você. Então no Chile, para entrar, a gente precisou desses 3 documentos, e lá teve uma coisa diferente. Eles pedem para fazer uma vistoria em todas as bagagens. Então, depois que a gente fez todos os trâmites legais, vem um agente aduaneiro até as nossas motos, e ele abre toda a bagagem e dá uma verificada. Para que serve isso? Para ver se a gente não estava levando produtos perecíveis, produtos in natura. Então você que está levando às vezes um lanche, alguma coisa, pode ser que a gente não deixe você entrar isso no Chile, porque é um controle sanitário. A gente estava com barras de proteína e água, não teve problema nenhum. O agente olhou e deixou a gente prosseguir viagem. Uma dica importante, galera. Lá no Chile, quando você dá entrada, eles vão te dar um papel, que é de entrada no país. Guarde esse papel, que quando você estiver retornando, voltando, na alfândega eles vão pedir de novo.
Caso você perca ele, aconteceu comigo, porque molhou, deu mó auê com meus documentos, eles tiram a segunda via. Mas eu recomendo você guardar, deixar numa pasta com os documentos certinhos. Uma outra dica, pessoal, todos os documentos, documento da moto, tudo que você for fazer, sua Apex, carta verde, seguro saúde, que é muito importante que você faça também, imprima ele e deixe numa pasta ou num saco zip, bem fechadinho, em algum local que não ocorra o risco de estragar. Porque minha garrafa de água estava no baú, abriu e estragou toda a documentação. Então isso é muito importante, você ter ele lacrado e a via impressa. Uma segunda dica em termos de documentação, quando você vai viajar em conjunto com outros amigos, crie um grupo no WhatsApp com o título Documentação, onde todo mundo vai colocar documentação. Então você vai colocar passaporte, RG, seguro saúde, toda a documentação, porque isso é um backup também para os seus amigos. Caso ocorra alguma coisa, ou as pessoas que estão viajando com você têm todos os documentos. Então, pessoal, isso é a questão de documento. Tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar. É recomendado que a moto esteja no nome da pessoa que está viajando, né? Mas isso não é obrigatório. Por exemplo, se a sua moto estiver no nome de terceiro, você precisa ter uma autorização via cartório com certificado de AIA, que é aquele que significa que esse documento é válido fora do Brasil, para que caso alguém peça para você, você apresente. No nosso grupo tinha um amigo nosso que estava com uma moto com nome de empresa jurídica, estava no nome da empresa dele, ele fez essa documentação, mas em nenhum momento foi exigido. Mas o pessoal que tem mais experiência do que eu aí, recomenda que você sempre tenha essa autorização junto com você. Pessoal, agora segundo ponto muito importante que gera dúvida, dinheiro. Como que você vai fazer para fazer o câmbio, né? Você está saindo do real, você vai entrar no peso argentino, no peso chileno. Cara, aqui tem uma dica de ouro que é muito fácil. Às vezes o pessoal fica preocupado que é difícil, mas não é. É o seguinte, você quando está em Foz, né? Você entra na Argentina, você obrigatoriamente já vai ter que ter peso argentino para você abastecer a moto e etc. A melhor coisa que você faz hoje, pessoal, é que você sair já de Foz do Iguaçu com as motos abastecidas. Isso é uma regra. Toda vez que você vai sair de manhã, primeira coisa, abasteça a moto. Não deixe para abastecer no meio do caminho. Então você faz isso em Foz, você entra na Argentina já com a moto abastecida. Então você já tem uma quilometragem aí que você vai praticamente não precisar gastar dinheiro. Por que isso? Hoje a melhor forma de você trocar dinheiro é através do sistema que chama Western Union, que é uma empresa, a maior empresa do mundo de transferência de dinheiro. Então você vai instalar esse aplicativo no celular, você também consegue fazer através do computador, que funciona da seguinte maneira. Você vai fazer um cadastro nessa empresa, no Western Union, e aí você vai fazer uma transferência. Eu não vou entrar em detalhes, eu só vou falar como funciona, e depois tem outras pessoas aí, outros youtubers que já fizeram passo a passo como você faz. Você vai fazer uma transferência para você mesmo. Então, o Toninho vai fazer uma transferência do Brasil para o Toninho da Argentina com a finalidade de despesa de viagem. Então, por que tem que ser feito dessa maneira? Por que é recomendado, galera? Hoje, se você fizer a transferência de R$1 para peso chileno, esse R$1 vai valer em torno de 56 pesos até 60 pesos, depende do dia. Então, hoje eu fiz uma consulta aqui, se eu mandasse hoje R$1 ia valer 60 pesos no câmbio de hoje. Só que se você for numa casa de câmbio ou você for fazer um pagamento por cartão de crédito, hoje está valendo R$1, 29 pesos. Então, cara, se você fazendo pela Western Union, você ganha praticamente o dobro no valor do seu dinheiro. E tem um detalhe, quando você paga no cartão de crédito, além de você estar fazendo essa taxa de R$1 a 29, né, que é o dia de hoje, você ainda tem 6% de OF. Então, cara, cartão de crédito só em casos de urgência. E aí você deve estar perguntando, Toninho, mas como que eu faço o Western Union? Faz dessa maneira, você vai transferir de você para você mesmo, você só vai mudar do Brasil para a Argentina. Tem que estar todos os dados corretos, o seu nome certinho, o seu dinheiro tem que sair da sua conta. E quando você vai sacar esse dinheiro lá, você vai apresentar o documento e o seu nome tem que estar exatamente como está o documento. É muito fácil sacar, galera. O próprio aplicativo do Western Union mostra as agências disponíveis. Então, quando você estiver na Argentina, você vai colocar lá, buscar uma agência próxima. Ele vai te mostrar as agências ao redor
você vai lá com essa transferência aprovada, ele vai pegar o seu documento e em minutos ele vai te dar o dinheiro. Tem uma coisa importante. A primeira cidade da Argentina, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, chama Puerto Iguaçu. Essa cidade tem 2 ou 3 agências da Western Union. Só que como é uma cidade muito próxima ao Brasil, cara, nunca tem dinheiro lá. A gente tentou sacar, conversamos com outras pessoas que fizeram isso também. Ninguém conseguiu sacar em Porto Iguaçu. Então, o que é o recomendado? Você entra na Argentina, anda uns 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, para numa cidade mediana, uma cidade pequenininha, dá uma pesquisada, tem agência? Você vai até a agência e aí você já saca o dinheiro. Cara, é muito simples, não tem dúvida nenhuma, não tem segredo. E aí você consegue fazer essa conversão num câmbio muito favorável a você. Para você fazer essa transferência, você pode fazer por Pix, demora poucas horas para você fazer esse Western Union. Parece que tem boleto também que você consegue fazer, só que aí demora 3 dias. Então, galera, é super seguro. Todo mundo hoje que vai para a Argentina, para o Chile, faz dessa maneira. Uma outra dica que agora eu vou dar. Você na Argentina, quando você vai pagar hotel, nunca pague em cartão, sempre pague em pesos por causa disso. Então toda despesa que você for fazer, você vai pegar e vai utilizar dinheiro. No meio da viagem, você sentiu que, tá precisando pegar mais dinheiro, precisa fazer mais câmbio, você vai lá, você faz o Western Union, cara, depois de algumas horas você já consegue sacar. No Chile, galera, no Chile foi um pouquinho diferente. Quando a gente entrou no Chile, a gente rodou praticamente sem cidade nenhuma pelo Passo de Ama, a gente chegou em São Pedro. E São Pedro tem apenas uma agência da Western Union. Quando a gente chegou lá no sábado, essa agência já estava fechada e ela não abre de domingo. Então é bom você ficar atento na questão dos horários das agências. A gente tinha feito uma transferência, como a gente estava no grupo, a gente fez da seguinte maneira, um fazia para os 3. Então a gente pegava o valor, olha, quando a gente vai gastar, e sacava e dividia. E a gente ficou na mão, porque a gente não conseguiu sacar essa transferência que nós fizemos no Chile. Só que lá, galera, hoje um real está valendo em torno de 170 pesos chilenos. Só que pelo Western Union, pelo Chile, não está tendo essa divergência, que seria de um câmbio oficial para um câmbio paralelo, como tem na Argentina. Então, praticamente, você trocar lá numa casa de câmbio ou fazer o Western Union, praticamente é o mesmo valor que eles vão te fazer. E o que a gente fez? Lá em São Pedro tem uma rua principal que chama Caracoles. Tem uma farmácia que chama, acho que Farmácia Verde, alguma coisa assim, e do lado tem 2 casas pro lado tem uma agência de câmbio. Na verdade é uma loja de roupa que a mulher lá faz câmbio. Eles estavam pagando R$1, 180 pesos, cara. Eles estavam pagando mais do que na casa de câmbio, eles estavam pagando mais até que o Western Union. Então a gente acabou não utilizando o Western Union no Chile. A gente fez esse câmbio em papel moeda. Então, recomendado, leve dinheiro em espécies também. Então, não precisa levar dólar, nada. Leve em dinheiro, real. É muito bem aceito lá. No Chile você pode fazer dessa maneira. Em São Pedro tem vários locais que fazem troca de dinheiro. O que eu recomendo é que sempre você pesquise e até dê aquela choradinha, porque às vezes você vai dar uma choradinha e o cara aumenta o câmbio para você. Então, pessoal, em termos de dinheiro, é isso. Depois o pessoal tiver alguma dúvida, pode até escrever nos comentários aí que eu dou mais esclarecimentos. Agora, pessoal, vamos falar de posto de gasolina. Uma dúvida também muito grande, quanto custa a gasolina, é fácil de abastecer? É o seguinte, galera, a gente fomos em 3 motos, as 2 motos tinham um tanque de 20 litros e uma moto de 30, então a nossa autonomia, cara, pode parecer que eu vou falar engraçado, mas era baixa. A gente rodava 200 e poucos quilômetros, já tinha que parar para abastecer. E alguns trechos, pessoal, tem uma escassez maior de postos de gasolina. Então aconteceu da gente entrar na reserva até zerar a autonomia do sistema do computador de bordo e a gente ter que buscar um posto de gasolina. A gente estava com o GPS ele mostra os postos mais próximos, então a gente conseguia administrar isso bem. Mas o que eu recomendo? Cara, a cada 100 e poucos quilômetros, obviamente depende da autonomia da sua moto, você já vai abastecendo. Até porque você roda umas 2 horas, é conveniente que você dê uma parada, estique o corpo, tome uma água, come uma bolachinha, para você depois dar continuidade na sua viagem, porque você roda muito tempo. Então, tem postos bons, eu recomendo
YPF, que é um posto que tem muito na Argentina, que é um posto confiável, acho que é uma das maiores redes, e também é recomendado postos da Shell. Por quê? Os postos da Shell, eles têm uma conveniência muito legal. Então dá para você tomar um café, cara, comprar uma água, comer um chocolate, uma empanada. Nos postos da Shell foi muito legal. Preço de gasolina, galera. Novembro de 2022, a gente pagou na Argentina gasolina super. Tem dois tipos de gasolina lá. Tem a super e tem a Infinita. É uma coisa assim, que a Infinita é a aditivada. A super está em torno de 160, 170, 180 pesos. Você dividindo aí por 56, cara, vai dar R$3 e pouco o litro da gasolina. A gasolina tá barata na Argentina. Se você quiser colocar aditivada, é em torno de 190 a 200 pesos. Então não passa disso. Tem essa diferença de posto para posto, depende da localidade, um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas na média é essa. Gasolina no Chile. Aí a galera vai reclamar porque a gasolina é muito mais cara, em torno de 1.400 pesos. Então quando a gente vai dividir por 180, 170, você vai pagar mais de R$8 na gasolina. Mas também a infraestrutura no Chile é muito boa. É só seguir essa dica que eu falei. Cara, cada 150 quilômetros, ou depende se a sua moto tiver 30 litros, você pode aumentar isso, mas vá, toda vez que você estiver no trajeto, quem estiver no GPS, vai atento a isso, para você não ficar na mão, beleza? Galera, vamos falar de hotéis. A gente ficou programando 2 anos a viagem, cara, porque quando a gente começou a programar a viagem, entrou a pandemia, fechou as fronteiras, a gente teve que parar. E aí a gente foi programando e a gente tinha data certa para sair, data certa de datas, de cidades, de parada, de hotel, tava tudo programado, porque a gente teve 2 anos para fazer isso. Só que a gente ia sair num domingo, quando foi numa sexta-feira, um dos meus amigos, a lombar dele travou, o cara não conseguia subir na moto. Ele falou: Toninho, impossível a gente sair domingo. Vamos sair segunda, terça ou quarta, quando eu começar, quando me recuperar. Então, toda a programação que nós tínhamos feito, a gente tinha feito reservas pelo Booking de todos os hotéis, a gente teve que simplesmente cancelar tudo. Cara, cancelamos tudo, a gente não sabia que dia que a gente ia sair, e aí a gente já tinha os hotéis que a gente sabia nas cidades. Então, o que a gente fez? A dica que eu te dou, galera, uma viagem de moto, às vezes, ela é previsível, mas ela se torna imprevisível em termos de roteiro. Porque às vezes você fica cansado, às vezes você quer ficar mais um dia numa cidade, às vezes dá uma mudança de roteiro. Então, o que a gente seguiu? A gente já tinha os hotéis, a gente não fez mais reserva nenhum. A gente saiu da terça-feira, a gente ia sair no domingo, na terça-feira, então a gente já foi para Foz, aí depois de Foz a gente foi para as outras cidades, a gente chegava lá no hotel, no balcão e fazia a reserva no balcão. Super tranquilo. Todos os hotéis tinham disponibilidade, inclusive acabou sendo algo que veio nos beneficiar em termos de dinheiro. Porque no balcão a tarifa era mais barata do que se eu fizesse pelo Booking, porque o Booking tem uma taxa. Então no hotel eles sempre cobravam com valor menor. Então a gente, cara, ia para cidades, chegava lá, já sabia o hotel que ia, isso é muito importante, você saber qual hotel que você vá, se já tem isso roteirizado. Então a gente colocava lá no GPS, chegava no hotel, fazia o check-in, pagava em pesos, nunca pagava em cartão de crédito, o cara já falava em quanto que eram os pesos, cara, bola pra frente. A única observação que eu faço aí na questão de hotéis, em São Pedro, é uma cidade turística, não tem cara só motociclista lá, tem bastante, mas tem outros tipos de viajantes, de turismo, tem muita galera do trek, então tem gente do mundo inteiro, então é uma cidade que tá cheia, principalmente nessas épocas agora, desses meses, né, do final do ano e tal. Então é recomendado em São Pedro que você faça uma reserva de hotel de forma antecipada. Por quê? O hotel que a gente tinha feito, né, que a gente tinha feito a reserva, depois quando eu tentei renovar ele, já não tinha mais data. Então a gente teve que ficar procurando hotel e até acabou sendo um hotel legal, que se depois o pessoal achar que é conveniente, eu faço um vídeo só falando dos hotéis que a gente ficou. Então, em São Pedro, é bom que você já faça uma reserva antecipada por ser uma cidade mais cheia. Roteiros, pessoal. Isso é fundamental que você já saia de casa roteirizado. Que você saiba as cidades que você vai passar, você saiba as estradas
Isso é muito importante você fazer esse monitoramento para saber o que vem pela frente. Se é estrada de terra, se é estrada de asfalto, a conservação, aonde tem as alfândegas. Então, é o seguinte, quando a gente saiu, o nosso roteiro, a gente ia, no final do vídeo eu vou falar todo o nosso roteiro de forma rápida. A gente ia por um caminho e ia voltar pelo outro, a gente ia voltar pelo Passo São Francisco. Quando a gente estava já no caminho, conversando com outros brasileiros de moto, a gente descobriu que o Passo São Francisco estava fechado. Então, cara, no meio da viagem, a gente foi obrigado a mudar nosso roteiro. Então, obviamente, isso faz parte, né, da viagem, isso vira história para contar. Você tem que ter roteiro, mas a dica que eu dou é o seguinte, tem um site chileno que chama Fronteiriços, depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo, aonde você consegue monitorar todos os passos. Para quem não sabe, passos são os caminhos para atravessar a cordilheira. Então os principais, nós temos o Passo Jama, que é o mais utilizado, nós temos o Passo Sico, que é de estrada de terra, nós temos o Passo São Francisco, também que tem uma parte de estrada de terra, e nós temos o Passo Libertadores. Então lá você consegue monitorar a situação. Porque o que nos falaram era que o Passo São Francisco estava fechado porque não tinha mão de obra na alfândega. Então acabou pegando a gente desprevenido, né? Porque a gente não sabia, mas a gente mudou o roteiro. Mas agora, pessoal, só para complementar o vídeo aí, para ser mais rápido, qual que foi o roteiro que eu fiz, que foi muito legal, foi minha primeira vez de experiência aí pro Atacama, pro Chile, e eu peguei em cima de vídeos que eu assisti bastante na internet, a gente saiu de Foz, a gente foi direto para uma cidade que chama Corrientes. Cara, uma cidade muito legal, uma cidade que é beira do rio, se não me engano, o Rio Paraná. A gente, inclusive, tem uns barzinhos bem legais na beira do rio, para você tomar uma cerveja lá, tomar uma Patagônia, você comer um churrasco. Então, a gente ficou lá nessa cidade de Corrientes, no segundo dia. De Corrientes, pessoal, a gente foi para uma cidade, aí a gente desceu, a gente saiu de uma estrada que chama o Chaco argentino. Então a gente foi por baixo, a gente foi até Termas do Rio Rondo. Cara, Termas do Rio Rondo é uma cidade bem legalzinha, é uma cidade já na beira da cordilheira, é uma cidade que inclusive recebe o mototurismo, tem autódromo legal, é uma cidade que tem termal, então alguns hotéis têm piscinas termais. Então a gente dormiu em Termas do Rio Rondo, que foi uma estadia legal, até para dar uma relaxada. É conveniente chegar cedo nessa cidade para você aproveitar um pouquinho o hotel. Saindo de Termas do Rio Rondo, pessoal, a gente já começa um trecho aí que começa a mudar o cenário, né? A gente foi, pessoal, para uma cidade que chama Tilcara. Essa cidade, pessoal, já é na boca da Cordilheira dos Andes. Uma cidade muito turística, uma cidade bem legal, tem passeios que é possível ser realizados ali no entorno. A gente foi no Sequê do Diabo, que é um rio, uma cachoeira que tem, muito legal, com trecho off-road. Então, é recomendado, até se alguém quiser já dar uma descansada, ficar nessa cidade de Tilcara, que é uma cidade bem turística, no pé da cordilheira. De Tilcara, aí a gente já saiu direto para São Pedro do Atacama. Aí já entramos na Cordilheira dos Andes, pelo Passo Jama. Aí nesse trecho já tem algumas cidadezinhas pequenas, que também é bem legal, a gente não parou, e aí começa o trecho da cordilheira. É recomendado, pessoal, sempre você levar barrinha de cereal, barrinha de proteína, bastante água, cara, para você dar umas paradas, para você dar uma alimentação, porque tem pouco recurso na estrada, praticamente não tem nenhum recurso. E agasalhado com vestimenta de camadas, que é onde você possa ir tirando. A gente pegou no mesmo trecho da cordilheira, pegamos trechos que estava 30 graus, mas pegamos trechos que também estava 4 graus. Então é conveniente você ter roupas por baixo, mas que você possa também retirar. Uma coisa também, cuidado, pessoal. O pessoal quer andar lá no deserto, lá no sal, nas salinas. Toma muito cuidado para você não cair. A gente presenciou 2 colegas motociclistas que brincando lá, caíram, um machucou a perna, torceu o tornozelo, o outro machucou, estava sem capacete, zoou o nariz, não era da nossa turma, a gente presenciou lá no caminho, mas tome muito cuidado com essas brincadeiras no off-road, principalmente para quem não tem experiência.
Aí chegamos em São Pedro, galera. Quando a gente chegou em São Pedro, aí não tem nem o que falar, né? Era o point que a gente estava indo, né? Então é uma cidade também totalmente turística. Lá tem posto de gasolina, você consegue trocar o dinheiro, já abastecer a moto. Ficamos lá 2 dias em São Pedro, conhecemos, fizemos os passeios, fizemos a termas, fizemos lá a região dos vulcões, lá dos geysers. Cara, muito legal. Mas eu não vou entrar em detalhes aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, de São Pedro, galera, a gente saiu, fomos com direção ao Pacífico, ao litoral do Chile, cara, que é uma região que a gente tinha lido que era muito bonita. Então a gente saiu de São Pedro, subimos um pouquinho, fomos para uma cidade que chama Tocopila. Galera, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque são retas e retas, só que tem trechos que tem buracos. Então às vezes você se empolga, você tá lá 150 por hora, 160 até, cara, e aparece uma craterona. Então você tem que ter um pouco de experiência, mas o que eu recomendo é o seguinte: não acelere muito, vá no seu ritmo, porque o importante é você chegar no destino. Mas tome cuidado, que é uma região, inclusive, que tem muitas usinas de energia, de placas solares. Cara, é uma região muito bonita, até Tocopila. Inclusive, parece que Tocopila é a capital da energia. Chegamos no Pacífico, cara, aí é show de bola, né? Porque você pensa, pô, saímos do Atlântico, atravessamos o continente. Descemos todo o litoral, fomos até Antofagasta. Esse trecho, muito cuidado com o posto de gasolina, não tem postos ao decorrer da rodovia, então você tem que ficar atento aí, mas 200 quilômetros você acha. Então é importante, Tocopila, você já abastecer, aí você chega em Antofagasta. Antofagasta é uma cidade grande, litorânea, uma cidade bem bacana, a gente almoçou e a gente foi na mão do deserto, a Mano del Deserto. A gente aí tem que descer, a gente foi até a mão. E no roteiro original a gente ia voltar pelo Passo São Francisco e a gente ia voltar por baixo. Só que como estava fechado, a gente falou, ou a gente faz pelo Passo Libertadores por baixo, só que a gente não tinha dias para isso, ou a gente retorna. Foi o que a gente fez. A gente voltou nesse mesmo dia para São Pedro. Não recomendo dar 900 km, é puxado, a gente chegou quase em São Pedro à noite. Não recomendo. O ideal é você pousar numa cidade, ou ir por baixo, ou fazer o Passo Libertadores. Mas a gente estava bem, a gente foi. Então, pessoal, aí a gente voltou, dormimos em São Pedro. São Pedro, a gente já saiu, fomos para Salta. Aí a gente dormiu em Salta. Então, pessoal, aí de Salta a gente foi para Corrientes. Só que, como a gente fez na ida para São Pedro, a gente foi por baixo. Dessa vez a gente cortou numa linha reta praticamente, que a gente fez pelo Chaco Argentino. Então, cara, são retas e retas. É um trecho aí de, se eu não me engano, 800 quilômetros. E você tem que ficar atento, porque tem muito animal solto na pista. Então tem cavalo, tem cabra, tem porco, tem cachorro. Cara, fica atento nisso. Tem postos no decorrer do trajeto, onde você consegue abastecer, você consegue comer alguma coisinha. Então, só tem que estar atento aí com os animais. Mas isso sempre, né? Quem anda de moto já sabe, né? Aí a gente dormiu em Corrientes. E depois de Corrientes, cara, a gente acordou e foi para Foz do Iguaçu. Então, cara, foi uma viagem muito legal. A gente fez essa viagem no total em 12 dias, sendo que, contando 2 dias de parada, que a gente ficou um dia inteiro parado em São Pedro, lá fazendo passeio, a gente ficou um dia também em Foz fazendo passeio. Então foram 10 dias de estrada que nós rodamos 7.700 quilômetros. Foi bem puxado, uma média aí de 770 quilômetros por dia. Teve dia que a gente rodou mais de um dia, a gente rodou 1.000 quilômetros, principalmente trecho do Brasil. Foi bem apertado, o recomendado é que você faça essa viagem pelo menos em mais dias, onde você consiga dar umas paradas para descansar, aproveitar as cidades também. Mas a gente, cara, tava com o alvará pelas esposas bem curto. Uma coisa que eu falo para você, só para fechar o vídeo, pessoal. Eu sei que, para mim, foi a minha primeira experiência numa viagem internacional, apesar que eu ando de moto há mais de 30 anos, mas nunca tinha feito uma viagem dessas, e eu achei, cara, espetacular. Eu achava que era uma viagem que era loucura você fazer sozinho, você tinha que estar numa turma, tal, e hoje eu acho que não. Se você for um cara que tem experiência, você sabe um pouco de manutenção básica, cara, sabe reparar um pneu, sabe se virar nos perrenguinhos, cara, pode ir sozinho, bem roteirizado, cara, é seguro você fazer.
Mas com os amigos é obviamente mais legal, né? Porque você tem com quem conversar, com quem dar risada. Mas não deixe de fazer a viagem. É isso que eu falo, pessoal. Vale muito a pena. É o que a gente falou. Todo mundo quando nasce, o ser humano, nasce com um livro. E esse livro, ele tá cheio de páginas, só que páginas em branco. Então, cara, todos esses momentos é uma história que você escreve no seu livro, cara. Então isso você vai levar pro resto da vida e vai dar exemplo pros seus filhos, pra sua família, que você não vai se arrepender. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí no comentário, que quando possível eu vou estar aí ajudando a galera. Valeu, pessoal! Bons ventos para vocês!